no seu coração. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando através da rádio, através da internet, através de todo o meio de comunicação que é transmitido este programa, a última chamada ao povo de Deus. O nosso tema hoje é a semente da serpente. Para isso, vamos estar lendo em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz da seguinte maneira: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Amém.
Um dos pontos que mais sofreu ataque às mensagens do profeta William Marion Branham é, sem dúvida alguma, a doutrina da semente da serpente. E após nós lermos Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 20, aqui estão algumas perguntas óbvias para os céticos. Primeira pergunta: como pode uma serpente falar? Segunda pergunta, dentro do texto que nós lemos de Gênesis capítulo 3. Por que Adão e Eva souberam que estavam nus quando comeram o fruto? Terceira pergunta, dentro do texto. Como pode o fato de comer apenas um tipo de fruta aumentar nossa capacidade mental a ponto de entendermos que certas partes do corpo humano devem estar cobertas? E a quarta pergunta, em cima desse texto. Onde está esse fruto hoje? Esse fruto está extinto hoje? Que fruto era este? Essas perguntas, essas questões, parecem ser até um pouco ridículas, mas esse é o conceito que, se nós respondermos, acharmos a resposta para essas perguntas, dentro das Escrituras, nós saberemos e teremos a revelação sobre a semente da serpente. É claro, é óbvio, muitas pessoas hoje se escandalizam e dizem: bom, eu era um cristão, agora não sou. Ou alguns pregadores, pastores, eles querem amedrontar as pessoas para elas estarem sob o seu domínio. E eles pregam: não, mas se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Se você fizer isso, vai para o céu. Como que hoje está salvo, amanhã está perdido, depois está salvo? Totalmente contrário às Escrituras. Porque quando nós observamos a Judas, a Bíblia diz que ele já nasceu filho da maldição, filho da perdição. E se nós observarmos em Mateus 25 também, no versículo 32 e 33, a Escritura nos fala de ovelhas e cabritos. Em Mateus 7, fala sobre árvores boas e árvores más. Em Mateus 13, fala do trigo e do joio. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, fala sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. Filho de Deus e filho do diabo. Agora, esse título de filhos, devemos considerá-lo seriamente, porque são chamados filhos como um apelido. E não a não ser por sua origem. Filho não é apelido, filho é origem. Quando é chamado de filho, esse título de filho é por causa da origem. Uns
Alguns são chamados de filho de Deus e outros são chamados de filho do diabo. Isso nós encontramos em 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Agora, os filhos de Deus, eles são gerados por Deus. Os filhos de Deus são gerados por Deus. Porque em São João, capítulo 1, versículo 13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Em 1 de Pedro diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Estes gerados de Deus é o novo nascimento. Se nós formos em São João, novamente, capítulo 3, versículo 3, diz assim: respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. De modo, segundo essas escrituras, sem colocarmos uma interpretação teológica, mas visto que é o que elas nos mostram, os filhos de Deus nascem de Deus, porque são gerados por Ele, por Deus. E eles, os filhos de Deus, têm tido sua origem em Deus, desde o princípio. E eles, os filhos de Deus, têm sido manifestos na era em que Ele, Deus, os tem querido manifestar-se. Isso nós podemos ilustrar com a vida natural. Nós estivemos nos lombos de nossos pais muito tempo antes que fôssemos manifestos nesse mundo. Um homem com capacidade para gerar tem seus filhos em seus lombos até que, pelos laços santos do matrimônio, se fazem manifestos. Assim também os filhos de Deus estavam em Deus desde o princípio, e a seu tempo, Ele, Deus, os gerou por sua palavra. A palavra de Deus é a semente incorruptível que gera os filhos que nascem no reino de Deus. Assim como nós nascemos no natural, também nascemos no espiritual. E assim como trouxemos a imagem do terreno, veja Paulo falando em Coríntios, no capítulo 15, versículo 49, Paulo disse assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como nos parecemos com a imagem de nossos pais, no natural, no terrenal, também mostraremos a imagem do nosso Pai espiritual. Veja como é simples. Adão, ele não teve um pai terrenal, pois Deus o gerou por sua própria palavra. Assim o fez à sua imagem e semelhança. E em seguida o fez participante de carne e sangue, criando-lhe um corpo do pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós encontramos isso. Em Hebreus, no capítulo 2, diz da seguinte maneira: e visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele
participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Se nós observarmos isso que nós lemos, está ficando muito claro para nós sobre a linhagem, da onde vem as duas linhagens que existem aqui na Terra. Parece um pouco duro isso que eu vou falar, mas aqui na Terra só existem duas linhagens de seres humanos. A linhagem de Caim e a linhagem de Adão. A linhagem espiritual que controla esses corpos. A linhagem de Deus e a linhagem de diabo. Satanás, Lúcifer, que é a mesma pessoa, o mesmo espírito, de modo que os filhos de Deus têm que vir por esta linha. Espiritualmente são gerados pela palavra de Deus. E humanamente vem de Adão, seu pai terreno. Os filhos de Deus não pode vir por outra via. Hoje não pode ser filho de Deus, amanhã filho do diabo, depois filho de Deus, depois filho do diabo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Porque se nós falarmos que a linhagem de Deus gerou a erva daninha, a filha do diabo, nós estamos indo contra as Escrituras. Porque a Escritura diz que cada um deve gerar segundo a sua espécie. Cada um deve gerar segundo a sua espécie. Uma planta, por exemplo, um pé de laranja não pode gerar um limão. Pode-se até enxertar uma galha ou um galho de limão, mas aquele ramo vai produzir limão, não vai produzir laranja. O homem até tenta mudar geneticamente, mas não consegue. O trigo produz trigo. Um trigo não vai produzir soja, não vai produzir milho. O milho não pode produzir trigo. Um pé de café não pode produzir chá. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos são vivificados em Cristo. Todos são vivificados em Cristo. Todos os descendentes de Adão morreram por causa do pecado. Porém, em Cristo, o último Adão, serão vivificados, ou seja, terão vida por causa da sua justiça. Esse será o destino de todos os que vêm da linhagem de Adão. Se os filhos de Deus, veja bem, se os filhos de Deus, eles são descendentes de Adão, segundo a carne, espiritualmente são gerados pela palavra de Deus, então da onde vêm os filhos do diabo? Porque a Bíblia, ela é direta e objetiva. Não precisa fazer grandes estudos, não precisa fazer pesquisa, porque a Escritura mostra bem claramente que Deus gera a seus filhos. A linhagem de Adão não gerou a Caim. Esta é uma pergunta que deve ser respondida.
que os que descendem, são descendentes de Adão, segundo a carne, espiritualmente são gerados pela palavra de Deus, então de onde vêm os filhos do diabo? Essa é uma pergunta que deve ser respondida dentro das Escrituras, não interpretação. Porque não podemos ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. O que confunde as pessoas hoje é que os filhos de Caim, descendência de Caim, filho do diabo, eles são religiosos. São pessoas que vão à igreja. São pessoas que aparentemente creem no Senhor Jesus, até pregam o evangelho, expulsam demônios, falam em línguas. Pessoas são curadas na sua oração, mas são filhos do diabo. Aí você pode me falar, mas como pode ser isso, pastor? Um exemplo para nós, Judas. Veja as escrituras, se Judas não expulsou demônios, não curou os enfermos, não fez grandes maravilhas. Veja se Mateus não fala que chegará perante o Senhor Jesus pessoas que fizeram maravilhas, sinais, e o Senhor Jesus falará para eles abertamente para se apartar dele, porque eles praticaram iniquidade. Então hoje, isto tem confundido. Veja, se nós observarmos, ouvintes, irmãos, nunca em toda a história se teve tanto acesso à Sagrada Escritura. Nunca teve tanta igreja como tem hoje. Nunca teve tanta Bíblia espalhada em todas as línguas que se imagina como tem hoje. A abundância de tudo. Mas isso foi uma tática que o inimigo fez. Tanta interpretação, faculdade para estudar a Bíblia, faculdade para entender a Deus, faculdade para adorar a Deus. E é uma confusão atrás de outra, uma confusão atrás de outra, problema atrás de problema, e as pessoas se desviando da palavra, deixando o mundo entrar dentro de suas igrejas, deixando o mundo entrar dentro das igrejas. Hoje, nesse dia que nós vivemos, nós observamos que tem lugares que não se sabe se é uma igreja ou é um salão de baile. Hoje existe até boate para crente, barzinho para crente. Ouvinte, quão distante está isso da palavra de Deus. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Que Deus abençoe a todos. E no próximo programa vamos continuar com esse assunto, a semente da serpente. Neste programa, que é transmitido através da rádio, através da internet, através do Facebook, a última chamada ao povo de Deus. Deus te abençoe
e até o próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Vamos ouvir um hino que tem como título Graça. É a sua graça. Deus abençoe.